pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ABC do Crochê. Eu sou a Carla e hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo cropped. Eu vou fazer ele no tamanho P, tá? Mas no decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês, não tem segredo pra fazer outros tamanhos. Eu vou mostrar como que faz pra aumentar o comprimento e as medidas aqui é de acordo com o seu tamanho aí, tá? Então, passo a passo tá bem explicadinho, espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu responderei com o maior prazer. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para me ajudar. Divulga nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ver. Deixa o seu joinha para eu saber que você tá gostando. E se você tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, pode deixar nos comentários também, que eu vou dar uma olhadinha. Eu vou passar a relação de materiais que eu usei para confeccionar. Eu achei relativamente pouco, tá? O material que eu usei para fazer ele, eu não usei muito, tá? Então, eu usei um fio de algodão. Conforme eu já falei em outro vídeo, os fios que eu uso não são do Brasil, tá? Então, ó, eu usei esse aqui, ó, cada novelinho de 100 gramas vem 210 metros. Ele é 100% algodão. Então, eu usei um novelo desse e mais um pouquinho de outro novelo, tá? Então, dependendo da quantidade do novelo que você vai usar aí, melhor você já ter dois, tá? Dependendo, ó, o meu veio 210 metros, ok? Então, um fio similar do Brasil aí, eu creio que seja o Charme, tá? Então, eu vou sempre indicar algum que eu lembre mais ou menos assim a espessura, o tamanho com o do Brasil, tá, gente? Porque eu também não lembro direito. Mas, vocês podem usar o Charme ou outro mais fino com usar fio duplo, tá bom? Então, eu usei 100 gramas e mais um pouquinho, tá? Não usei muito do outro novelo, tá bom? Eu usei a agulha número 3. Usei tesoura. Fita métrica é essencial, tá, gente? Pra gente trabalhar nas nossas peças de crochê, indiferente se é vestuário ou decoração, é sempre bom ter a fita métrica pra gente tirar as medidas. E agulha de tapeceiro, tá bom? Então, esses foram os materiais que eu usei. É uma peça fácil, não é difícil, tá? Muito, muito sossegada de fazer, qualquer iniciante consegue fazer, tá bom? Então, a gente começa pela mandala, depois por essa parte aqui, ó, que vai dar o comprimento, e a gente trabalha as laterais. Muito, muito fácil de fazer. Então, eu espero que vocês gostem. Ó, vou mostrar a parte de trás. Então, ficou assim. Eu coloquei o cordãozinho aqui. Se os pontos ficarem um pouquinho aberto, pode colocar forro, mas eu não acho necessidade, porque dá pra usar com sutiã, então não tem necessidade de colocar forro, mas fica a seu critério, tá? Vai de cada um, se quer pôr ou não, tá bom? Então, vamos para o passo a passo. Eu vou iniciar com 8 correntinhas. Eu já adiantei as minhas aqui. Feito as 8 correntinhas, vamos fechar aqui, ó, na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E aqui dentro, vamos fazer 15 pontos baixos. Então, eu vou aproveitar e já vou esconder o meu fio aqui. Então, aqui a gente vai seguir fazendo 1, 2, 3, 4, até completar 15 pontos baixos. Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto. Finalizei os meus 15 pontos baixos. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto.
Vou fazer mais uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, outro ponto alto. Então, nessa carreira, não terá, não vamos pular nenhum ponto. Vamos fazer ponto sobre ponto, separados por uma correntinha, tá? Então, se na primeira carreira fizemos 15 pontos baixos, a segunda também vai ter 15 pontos altos, separados por uma correntinha, tá? Então, ó, fiz um ponto alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo ponto, outro ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui e assim a gente vai seguir fazendo. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, sem pular nenhum de base, ok? Então, vou finalizar o meu, quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu volto. Finalizei a minha segunda carreira, terminei aqui, ó, com um ponto alto, uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Segunda carreira finalizada. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto. Agora, nessa carreira, vamos trabalhar ponto alto alongado, ou, se você preferir, ponto alto duplo, tá? Então, quatro correntinhas vai ser o meu ponto alto alongado. E agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha. Como eu disse, não vou trabalhar ponto alto duplo, eu prefiro o ponto alto alongado, tá? Mas você pode fazer o ponto alto duplo aqui, se preferir. Então, vou vir aqui no meu próximo ponto e vou fazer um ponto alto alongado. Três correntinhas de separação, laçadinha na agulha, venho no meu próximo ponto e repito, outro ponto alto alongado. Três correntinhas de separação e vou fazendo. Então, percebam que é a mesma coisa que a carreira anterior, porém, eu aumentei o ponto. Na anterior foi ponto alto, aqui ponto alto duplo. E aqui uma correntinha e aqui três correntinhas, tá? Então, também não vamos pular nenhum ponto de base. Então, fiz o meu ponto alto alongado aqui, vou fazer três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo ponto e vou repetir. Ok? Então, vou fazer toda a minha carreira e já volto. Finalizei terceira carreira. Então, eu vou vir aqui no 1, 2, 3, na quarta correntinha e encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima. Então, fiz um ponto baixíssimo, eu vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixo. Laçadinha na agulha, agora eu vou trabalhar nas correntinhas. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e vou voltar e vou fazer mais dois pontos altos. Tudo nas mesmas correntinhas de base. Vou vir aqui no meu ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Então, vejam, para cada ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Para essas três correntinhas, a gente vai fazer esse lequinho. Então, fiz um ponto baixo, venho aqui, laçadinha na agulha, e agora vamos fazer o nosso leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E finalizamos com um ponto baixo sobre o ponto alto. Então, essa carreira será assim: um lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E a gente encerra com um ponto baixo, ok? Então, vou percorrer toda a minha carreira e já volto. Finalizei.
Vou vir aqui, ó, e vou encerrar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde iniciamos a carreira. Agora, vamos caminhar com pontos baixíssimos por esses dois pontos aqui do nosso leque. 1 e 2. Vou vir aqui, ó, no meio, bem nessas duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos pular para o outro leque aqui, ó, bem no meio, e vamos fazer outro ponto baixo. Então, essa carreira será assim: 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no próximo leque, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo, um ponto baixo. Ok? Então, vou percorrer. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência. Finalizei toda a minha carreira e vamos para a próxima. Então, ó, vou encerrar ela aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo onde iniciamos. Pronto. Vou vir aqui, ó, para as correntinhas, vou fazer um ponto baixo, vou subir duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, vou voltar aqui e vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação, laçadinha na agulha, vou voltar e vou fazer mais dois pontos altos. Fiz o primeiro lequinho. Vou fazer uma correntinha de separação, venho nas próximas correntes, vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha de separação e vamos para as próximas correntinhas. E vou fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e agora eu vou repetir esse leque aqui. Vamos fazer 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim a gente vai repetindo. Então, vamos fazer um leque com 2 pontos altos, duas correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Então, vamos repetir isso por toda a nossa carreira. Então, aqui eu já fiz o leque, eu vou repetir esses dois aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3, uma correntinha, venho nas próximas e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha, e agora eu vou repetir o leque, ok? Então, vou fazer por toda a carreira, quando chegar no meu último ponto, eu volto para encerrar a carreira com vocês. Finalizei toda a minha carreira, fiz aqui o meu bloquinho com 3 pontos altos, uma correntinha. Se você vê que tá ficando muito repuxado, tenta aumentar as correntinhas, tá? Ao invés de uma, pode pôr duas, para ver se fica melhor. Então, eu vou vir aqui, ó, vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, na minha última correntinha que eu iniciei. Vou caminhar com um ponto baixíssimo. E vou vir aqui, ó, nas correntinhas. Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Nas correntinhas aqui, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base e um ponto alto para cada correntinha até eu chegar aqui, ó, no meio, tá? Então, vamos lá. Ó, fiz um ponto alto nas correntinhas, venho aqui no ponto alto, outro ponto alto, mais um, mais um.
e cheguei aqui, ó, nas correntinhas do meu leque. Então, aqui dentro eu vou fazer outro leque. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas e volto e faço outro, mais 2 pontos altos. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, igual desse lado, até eu chegar aqui, ó, nessa correntinha desse leque. Então, vamos trabalhar desse leque até esse leque. A parte de cima a gente vai deixar, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira até aqui e já volto. Fiz toda a minha carreira e vejam que, ó, aqui eu fiz ponto sobre ponto e um ponto nas correntinhas desse leque, igual fizemos desse lado aqui, onde iniciamos, ok? Então, agora vamos trabalhar carreiras de vai e vem, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, vamos repetir o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E repete. Chegou aqui no último ponto, sobe 3 correntinhas e volta. Então, vamos trabalhar assim. Essa parte, você vai fazendo até o tamanho que você desejar. Então, se você quiser um cropped mais curto, vai medindo, tá? Porque é aqui que vai definir o comprimento do seu cropped. Depois, vamos trabalhar só a parte de trás. Quando você fizer a quantidade de carreiras que você acha ideal, você para, porque a gente vai trabalhar as costas, tá? Então, ó, eu vou iniciar essa aqui, fizemos a primeira carreira, finalizei ela aqui com um ponto alto, vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto, laçadinha na agulha, vou voltar fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui não tem segredo, não vamos alterar nada. Então, vamos trabalhar só carreiras de vai e vem, fazendo ponto sobre ponto. Chegou aqui no meio, sempre vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ok? Então, aí faz aqui, chegou no último ponto, mesma coisa. Encerra a carreira com um ponto alto, sobe 3 correntinhas e volta, tá? Então, eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras que eu acho necessário pro tamanho do meu cropped e volto para mostrar para vocês e pra gente dar sequência aqui na parte das costas, tá? E por último, os acabamentos. Finalizei aqui, ó, a minha parte, conforme eu mostrei para vocês, carreiras de vai e vem. Então, eu fiz no total 9 carreiras. Já adiantei um lado e agora eu vou fazer o outro com vocês, ok? Então, tudo que eu fizer desse lado, você vai repetir do outro. Mesma coisa, tá? Então, eu fiz 9 carreiras. Eu achei que pra mim tá um tamanho bom. Então, como eu digo, é bom você ir medindo aí, tá? Daqui até aqui, ó, tá medindo 26 centímetros, tá? Então, fiz carreiras de vai e vem. Aí, depois, o que que eu fiz, ó? Vou mostrar pra vocês. Fui fazendo carreiras de vai e vem, cheguei aqui, ó, nessa minha última carreira, subi 3 correntinhas, voltei fazendo ponto sobre ponto, só até a metade, não fui até o outro lado. Então, quando eu cheguei aqui, no meu último ponto aqui, ó, do leque, eu fiz um ponto alto, subi 3 correntinhas, pulei um, porque aqui a gente começa a fazer diminuições, mas só nessa parte. Aqui não, continua reto, conforme vocês estão vendo. Então, subi 3 correntinhas, pulei um, voltei fazendo ponto sobre ponto. Subi 3 correntinhas, voltei fazendo a mesma coisa, tá vendo? Aí, quando chega aqui, ó, a gente vai pular um ponto de base. No caso, 2 com as correntinhas. Sempre 2. Subo 3 correntinhas, pulo um e volto, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz, tá? Então, eu vou iniciar aqui, lembrando de quando você fizer um lado, quando eu for fazer o outro, fazer nas mesmas sequência. Então, essa aqui, ó, foi na carreira do avesso. Então, eu vou fazer essa do avesso.
pra dar continuidade, tá? Porque senão vai ficar diferente, tá bom? Então, se ela tá do avesso aqui, eu tenho que virar e começar aqui. Ok? Então, já dei um nozinho aqui, ó. Vou inserir a agulha aqui, conforme tá aqui, ó, desse lado. Nesse aqui, ó, no último ponto do leque. Eu vou fazer um ponto alto aqui. Opa, peraí que... Vamos lá. Fiz o meu primeiro ponto alto e agora eu vou seguir fazendo um ponto para cada. Então, ó, para adiantar, eu vou seguir fazendo um ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, eu vou encerrar a carreira com um ponto alto, vou subir 3 correntinhas, volto. Antes de encerrar, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer as diminuições, ok? Então, essa é normal. Vou fazer outra. Quando chegar aqui, antes de finalizar a carreira, eu volto. Já fiz as minhas 2 carreiras. Cheguei aqui, ó. Faltam 3 pontos para finalizar, certo? Vou fazer laçadinha na agulha, vou vir aqui no último e vou fazer um ponto alto. Ok? Por que eu pulei 2 aqui? Vejam, quando vocês estiverem fazendo de vocês aí, vocês vão fazer primeiro esse lado. Encerrou esse lado, vocês vão para esse daqui, igual eu adiantei. Então, contem quantos pontos tem aqui, ó, na carreira de vocês para ficar iguais, tá? Para não dar diferença. Então, pulei os 2 aqui, só aqui vai ser pulado 2, tá? Agora, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o trabalho, laçadinha na agulha, vou pular um de base e venho no próximo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Ó. E vejam que aqui, ó, vai ficando praticamente reto, tá vendo? Depois, vamos fazer um acabamento aqui para fazer esses detalhezinhos. E vão ficar retinhos, tá? Então, essa carreira eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, vou fazer 3 correntinhas e volto. Lembrando que essa carreira é reta, a gente só diminui nessa, tá? Então, quando eu voltar e chegar aqui no último, eu volto para mostrar para vocês. Aí, serão carreiras só de repetições, tá? Aí, eu vou adiantar as minhas, quando eu terminar, eu volto para mostrar. Vou finalizar essa. Quando eu estiver terminando a próxima, eu volto para mostrar. Finalizei a minha segunda carreira aqui, ó. Então, eu segui fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui, ó, fiz o meu último ponto alto, deixei esse sem fazer as correntinhas. Então, sempre será assim, tá? Não vamos fazer esses 2 aqui, ó, no caso, tá? Esse e esse. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho, pular um, no próximo, eu sigo. E será assim, tá? Eu vou trabalhar dessa mesma forma por 10 carreiras, tá? Que foi a mesma quantidade que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer as minhas 10 aqui, indo e voltando desse mesmo jeito, toda carreira que vem, a gente não faz esse ponto e as correntinhas. Já encerra aqui, sobe 3 correntinhas, vira o trabalho, pula um e segue. Lembrando que aqui são sempre carreiras retas,
e as diminuições só aqui embaixo, tá? Então, veja, ó, que ele vai abrindo. Quanto aqui, ó, ficar assim não tem problema, tá? Porque depois vai ficar certinho no corpo, tá bom? E quando a gente fizer o acabamento também. Então, ó, vejam que aqui, ó, vai dando a forma, tá? Então, eu vou finalizar, eu já fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, iniciei a minha quinta, vou finalizar a quinta, fazer mais 5. Quando eu finalizar as minhas 10 carreiras, eu volto pra gente fazer esse pedacinho aqui das costas, que é a parte reta, tá? E a parte pra gente passar o fio aqui pra amarrar nas costas, tá bom? Então, eu vou finalizar as minhas carreiras e já volto. Bom, terminei as carreiras, conforme eu falei pra vocês, de diminuições. Agora, vamos trabalhar essas carreiras aqui, ó. Então, essas carreiras serão só pontos altos, ponto sobre ponto. Eu fiz um total de 18 carreiras, tá? Mas, pro meu tamanho, que eu uso P. Então, essa parte aqui é bom ir provando, tá? Faz uma quantidade boa e mede. Vê se dá pra chegar, dar a volta, chegar na metade das costas, porque a gente vai repetir a mesma quantidade desse lado aqui, ok? Então, dobrando uma com a outra, vai ter que dar certinho no nosso corpo, tá? E essa última carreira aqui, eu fiz pra gente passar a cordinha pra gente amarrar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Fiz as carreiras aqui de diminuições, mesma quantidade de um lado e do outro. Essas carreiras aqui, conforme eu falei pra vocês, é a que define o comprimento da peça, tá? Então, se vocês quiserem um cropped mais comprido, só aumentar essas carreiras aqui e depois segue fazendo um lado, depois o outro, tá? Então, fiz aqui as minhas diminuições, agora eu vou seguir fazendo 18 carreiras retas. Só carreiras de vai e vem, não vou modificar nada, é só ponto sobre ponto, ok? Fiz a quantidade igual a desse lado aqui, que foram 18. O que que eu vou fazer na última carreira? Aí é bom você dividir, tá? Então, na minha, eu dividi assim, ó. Fiz 3 pontos baixos aqui, 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base, 3 pontos baixos. E fui seguindo, tá? Porque se você fizer em outro tamanho, aqui vai dar diferença, tá bom? A quantidade de pontos altos do meu, tá? Mas se você for fazer no tamanho P, vai ser a mesma coisa. Então, eu fiz 18 carreiras. No total, ó, deram acho que 23 pontos. Eu vou contar aqui pra vocês. 2, 4... Peraí, deixa eu ver aqui, fica mais fácil, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23 pontos altos, tá? Então, fiz 18 carreiras com 23 pontos altos. A última carreira aqui, eu fiz 3 pontos baixos, 2 correntinhas, pulei 2 e repeti. 3 pontos baixos, 2 correntinhas e pulo 2. Tá? Então, se por acaso você for fazer maior, só distribui os pontos para ficar igual, ok? Então, essa parte aqui é bem simplesinha. Eu vou adiantar o meu outro lado aqui, pra gente começar a fazer os acabamentos e a parte aqui, desse acabamento aqui com as alcinhas aqui em cima, tá? Finalizei as minhas carreiras retas e voltei aqui para fazer essa última carreira com vocês. Então, que será essa daqui, ó, onde vamos passar o cordão para amarrar nas costas. Lembrando que a quantidade aqui pode mudar de acordo com o tamanho que você vai fazer, tá? Então, de acordo com que você for fazendo e demais pontos, só contar para distribuir direitinho, tá bom? Não precisa ser necessariamente a mesma quantidade do que eu vou colocar aqui. Então, encerrei a carreira, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho, laçadinha na agulha, vou vir aqui, ó, nesse mesmo ponto e vou fazer um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo, 2,
laçadinha na agulha, no próximo, 3. Vou fazer 2 correntinhas, laçadinha na agulha, vou pular 1, 2 de base, e no terceiro eu repito. 3, meio ponto alto. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, laçadinha na agulha e repete. Vamos pular 1, 2 no terceiro. E vamos fazer 3 meio ponto alto. E assim a gente segue por toda a carreira, ok? Então, vou finalizar a minha e já volto. Finalizei a minha carreira com meio ponto alto aqui. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, a parte de baixo do nosso cropped. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui da carreira de baixo, vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreira aqui é onde vamos colocar o cordão, e aqui será a parte de baixo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular 1, venho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou pular 1, eu digo, ó, essa carreira e venho no próximo. Ok? Então, vamos trabalhar assim, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui e já volto pra gente fazer essa, que será a mesma coisa, mas eu vou finalizar aqui e já venho, tá? Cheguei aqui, ó, no meu penúltimo, antes aqui, ó, do meio. Então, ó, fui trabalhando aqui, 5 correntinhas, um ponto baixo. Então, agora aqui, ó, pra gente dar uma igualada, vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laçadinha na agulha. Vou vir aqui, ó, nesse leque bem no meio e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui, ó. Vamos pular um, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui, outro ponto baixo, ó. Então, igualamos aqui essa parte. E agora, eu vou seguir fazendo a mesma coisa que esse lado aqui, tá? Vou fazer até aqui, ó, e volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui, ó, no meu outro lado, fiz o meu último ponto baixo aqui, eu vou encerrar a carreira nesse primeiro meio ponto alto aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Deixar esse fiozinho pra cá. Vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui de base. Fiz 3, volto aqui dentro das correntinhas, faço 2. E aqui, a gente segue fazendo um para cada. Nas correntinhas, a gente faz 2. Vou seguir até aqui, fazendo essa mesma repetição. Um ponto baixo para cada ponto e um ponto baixo para cada correntinha, ok? Então, se eu fiz 2 correntinhas, se você fez mais, então eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro, tá? Porque se você fizer menos, ele vai ficar repuxando. Então, eu não quero que aconteça isso. Então, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu volto. Finalizei minha carreira. Vou vir aqui, ó, no ponto meio alto da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, volto e faço um
aqui, fiz um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, que vai dar a altura do meu meio ponto alto, e mais uma correntinha de separação. Laçadinha na agulha, agora eu venho para esse ponto daqui e vou fazer um meio ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho no próximo, outro meio ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo, outro meio ponto alto. Então, essa carreira aqui, vamos trabalhar dessa forma. Uma correntinha e um meio ponto alto. Uma correntinha, um meio ponto alto. Para cada ponto aqui, a gente vai fazer um meio ponto alto. Então, eu vou fazer a minha até chegar aqui e já volto. Cheguei aqui no meu último ponto aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar aqui na nossa mandala. Então, fiz o meu último meio ponto alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho para esse ponto aqui e vou fazer a mesma coisa, um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo, outro, uma correntinha. Então, para cada ponto aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma, fazendo um meio ponto alto separado por uma correntinha. Vejam que eu não tô trabalhando a correntinha aqui da carreira anterior, só os pontos altos. Então, vou finalizar a minha aqui, ó, no meio do leque e já volto. Cheguei aqui, ó, no meu leque, vou fazer um meio ponto alto aqui dentro. E agora, eu vou aproveitar, soltar um pouquinho aqui de fio. E eu vou fazer a minha primeira alcinha do pescoço aqui, o cordão, tá? Então, e o outro será aqui. O que que eu vou fazer? Vou fazer 100 correntinhas e vou voltar fazendo um meio ponto alto para cada correntinha, tá? Então, eu vou adiantar essa parte. Vou fazer pro tamanho P, tá, gente? É bom fazer e ir provando para ver se você precisa fazer mais ou menos, tá? Então, eu vou fazer 100 correntinhas, volto fazendo um meio ponto alto para cada. Quando eu chegar aqui na minha última, eu volto pra gente dar continuidade. Que será a mesma coisa aqui, mas eu volto para mostrar para vocês como que a gente volta e dá continuidade. Faz essa parte, chega aqui e repete a mesma coisa, e esse lado a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos desse lado daqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu cordão aqui do pescoço e já volto. Finalizei as minhas 100 correntinhas. Voltei fazendo um meio ponto alto para cada. Cheguei aqui, ó, bem no início. E vamos voltar a trabalhar igual estávamos fazendo aqui. Então, vou fazer laçadinha na agulha, não vou fazer correntinha aqui. Venho aqui, ó, nesse ponto e vou fazer um meio ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo, outro meio ponto alto. Opa, aí, uma correntinha e, ó, deixa eu finalizar aqui mais um. Outra correntinha. Então, aqui, ó, vai ficar a minha alcinha. Vou seguir fazendo aqui a mesma coisa. Já fiz uma correntinha. E eu vou fazer até chegar aqui no outro leque. Ó. Fiz esse, agora eu vou fazer um dentro aqui, ó. E vou seguir fazendo agora a mesma quantidade que eu fiz desse lado, volto. Se você preferir fazer essa
alcinha aqui, esse cordão mais fino, volta fazendo ponto baixo. Se você quiser mais grossa, volta fazendo ponto alto, tá? Eu fiquei no meio aqui. Eu gosto dessa largura aqui. Então, aqui eu vou fazer 100 correntinhas, volto fazendo um meio ponto alto para cada. Quando eu chegar aqui, ó, quando você voltar, faz a mesma coisa e a gente segue repetindo o mesmo processo desse lado. A gente vai fazer aqui. Chega aqui, a gente vai repetir o que fez desse lado aqui, ok? Um ponto baixo e um ponto baixo para cada. Quando chegar aqui, eu volto para fazer com vocês. Finalizei, fiz aqui, ó, a minha outra alcinha, desci fazendo um ponto meio alto e uma correntinha, um ponto para cada de base. Então, eu cheguei até aqui, ó, no último, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora, vamos repetir a mesma coisa que esse lado aqui, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base e um ponto baixo para cada correntinha. Então, aqui, nas correntinhas, como fizemos duas, serão 2 pontos baixos. Então, eu voltei aqui só para mostrar para vocês. Vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, 2 e 3. Aqui no meio, a gente faz 2 pontos baixos. Serão um para cada correntinha, ok? Vamos aqui e vamos fazer um ponto baixo para cada. E vamos seguir fazendo até chegar aqui, ó, neste ponto. Vou fazer aqui, ó, quando eu chegar aqui nesse meu último ponto baixo, eu volto pra gente fazer a última carreirinha aqui de baixo, tá bom? Então, eu já volto. Finalizei aqui, ó, minha carreira, encerrei ela com um ponto baixo. Agora, vamos trabalhar esses elos aqui, ó, essas correntinhas aqui de baixo. Então, aqui dentro, eu vou fazer 10 pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui dentro das correntinhas e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2, 4, 6, 8, 10. Agora, a gente vem aqui nessas próximas correntinhas e finaliza com um ponto baixo. Então, essa carreira será somente isso. 10 pontos altos e encerra com um ponto baixo, 10 pontos altos, somente isso. Então, finalizei aqui com um ponto baixo nas correntinhas do lado, venho para as próximas e vou repetir 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, a gente vem aqui e finaliza com um ponto baixo, ok? Então, esse é o detalhezinho que a gente vai trabalhar aqui na parte de baixo de todo o cropped. Quando chegar aqui, a gente encerra com um ponto baixo aqui, tá? Encerrou com um ponto baixo, corta o fio e faz o arremate. E a gente vai fazer só o cordãozinho aqui pra passar aqui na parte das costas. E a peça tá pronta. Bem rapidinha, né, gente? Bem simples de fazer. Então, eu vou fazer aqui a parte de baixo do meu detalhe. E a cordinha aqui de trás, eu vou fazer com pontos baixos, tá? Não vou fazer com pontos meio alto. Então, eu vou fazer a quantidade de correntinhas que eu acho necessária, volto fazendo pontos baixos, que eu quero ela mais fina. E volto aqui pra mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou e com quantas correntinhas eu fiz, tá? E a gente passa aqui atrás.
Então, praticamente a peça é essa. Eu vou finalizar aqui a parte, fazer o meu cordão aqui e volto pra mostrar pra vocês. Finalizei toda a parte aqui, ó, de baixo. Encerrei a carreira aqui, ó, com ponto baixíssimo. Deixei o fiozinho aqui pra eu esconder ele depois, no final. Eu falei que já tava pronta, mas eu mudei de ideia e vou fazer um detalhezinho aqui, tá? Em toda essa parte aqui, ó, até chegar aqui, tá bom? É opcional, tá? Se você não quiser, deixa a peça assim, tá linda também. Só fazer o cordãozinho pra amarrar nas costas. Então, eu já dei um nozinho aqui no fio. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro meio ponto alto aqui, ó. Início dele aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. Vou voltar e vou fazer um picô. Venho aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no próximo, outro ponto baixo e repito 3 correntinhas, volto e faço um picô. Venho, tô nesse, certo? Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Vamos para o próximo, opa, eu gosto de pegar aqui em cima. Vou fazer outro ponto baixo e vou repetir o picô. Então, é só esse detalhezinho que eu vou repetir por essa carreira inteira até chegar do outro lado. Então, vejam que eu tô fazendo um ponto baixo com picô e outro sem. Ó. Então, fiz com picô, venho aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto e faço um picô, ok? Então, ó, é só esse detalhezinho, essas bolinhas aqui que eu quero que fique aqui na parte de cima. Então, se você quiser fazer, vamos seguir fazendo, lembrando que aqui, ó, uma eu faço um ponto baixo, no outro um ponto baixo com picô. E assim a gente vai intercalando. Fez até aqui, a gente já pula pra cá, faz a mesma coisa e segue. Então, eu vou seguir fazendo a minha carreira, quando chegar aqui, ó, eu volto pra mostrar como que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, eu já volto. Finalizei aqui, ó, todo o meu lado. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Fiz aqui, ó, um ponto baixo com um picô. Vou vir aqui, ó, bem aqui, e vou fazer um ponto baixo. Eu vou dar duas opções pra vocês, tá? Caso vocês queiram só na lateral esse detalhezinho e aqui em cima reto, então, o que que a gente vai fazer? Cheguei até aqui, fiz o meu último com picô, certo? Agora, a gente vem pra esse e faz outro ponto baixo. E agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Essa será a opção, caso você queira aqui em cima retinho, ok? Então, ó, aí só vai fazendo um ponto baixo para cada, ó. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. E vai ficando assim, ó, retinho, tá vendo? Tá aí o detalhezinho aqui, fica só nas laterais, tá? Agora, se você quiser fazer tudo com picô, vamos fazer aqui a mesma coisa, vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui, vou fazer um ponto baixo, vamos aqui, ó, para esse, vou fazer outro ponto baixo, só que agora eu vou fazer o picô. Uma, duas, três correntinhas, volto
e faço um picô. Venho aqui, ó, no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas e faço o meu picô. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo com picô. Ó. E aí, aqui vai ficar com picô, tá? E aí, segue fazendo por toda a lateral, tá bom? E vejam que automaticamente a alcinha vai ficando aqui, ó, na parte de trás. Parece até que a gente fez ela depois, tá? Então, aqui, dois detalhezinhos que vocês podem usar, fazer diferente. Eu vou fazer com a parte reta, tá bom? Então, vou fazer aqui com pontos baixos. Quando chegar aqui, eu vou voltar fazendo esse mesmo detalhezinho aqui. Vou fazer até aqui, vou encerrar a carreira, cortar o fio, esconder, fazer os arremates e agora sim fazer o cordãozinho pra gente amarrar nas costas, tá? Então, eu vou finalizar a minha peça aqui e já volto. Finalizei, gente, a minha peça. Falta só eu esconder os fiozinhos, então eu trouxe aqui pra vocês verem, ó. A parte de baixo do babadinho que a gente fez. As laterais aqui, ó, que eu fiz essas pontinhas. E aqui em cima, como eu falei, eu deixei reto, tá? Fiz só uma carreirinha de pontos baixos. As alcinhas que eu já tinha feito e eu vou mostrar a parte de trás, ó. Então, eu fiz aqui 200 correntinhas e voltei fazendo pontos baixos. Só, tá? Vou esconder os fiozinhos ainda, conforme eu falei, ó. Passei aqui e vejam que eu deixei 1, 2, 3, 4 espacinhos pra gente passar o cordão. Porém, eu achei que ia ficar muito pra fora aqui, ó. Essa parte do babadinho que eu fiz essas duas últimas carreiras. Então, eu passei o fio, ó, o cordãozinho dentro aqui dessa... Então, fiquem atentos também, porque eu acho que vai ficar melhor, tá? Pra não ficar assim, ó, caída. Essa parte. Então, ó, eu passei o cordão aqui no último espacinho, intervalinho, e aqui, ó, tá? No primeiro aqui e no primeiro aqui. Então, fui passando em X, você pode passar de baixo pra cima ou de cima pra baixo, tá? E deixei assim, ó. E aqui a gente vai dar um nó com lacinho. Então, o lacinho eu vou deixar ele aqui, ó, na parte de baixo, acho que vai ficar mais bonitinho, mas é opcional, tá? Se você quiser o cordão maior, só fazer, aumentar as correntinhas. E se quiser mais fino, só voltar com pontos baixíssimos, tá? Eu fiz aqui, ó, com ponto baixo. Então, eu vou mostrar aqui. Ó, tem... Uma, duas... Tem 1, 2, 3, 4... Tem 7 milímetros, tá bom? Então, ficou fina, relativamente, tá? Eu deixei curtinha, porque eu não gosto de muito comprida. Aqui, eu fiz meio ponto alto. Então, ó, já ficou meio centímetro, tá bom? Eu vou passar o comprimento, ó, ficou muito linda. Eu vou só esconder os fiozinhos que ficaram aqui. E vou medir a largura pra vocês agora. Deixa eu soltar aqui esse nozinho. Então, eu vou medir, ó, daqui até aqui, tá? Trinta e 37 centímetros, tá bom? Então, tá com 37 centímetros aqui de largura por... Agora, eu vou medir o comprimento, que vai ser, ó, daqui até o meu babadinho aqui, tá? 29,5, tá bom? Então,
Esse aqui é um tamanho P, tá? Conforme eu falei no início do vídeo, se você quiser mais comprido, você vem aumentando essa parte aqui, ó, de carreiras do triângulo, de vai e vem. Aumenta mais, porque esse é o comprimento. As laterais é só pra gente deixar ela retinha. Então, não vai interferir no comprimento, tá? Vai ser só a largura. Então, aumenta mais aqui as carreiras para ela ficar mais comprida, tá bom? A sua peça. Então, esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu responderei para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para me ajudar. Compartilha aí nas redes sociais para que outras pessoas possam ver. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!